Mateus capítulo 25. As virgens sábias e as tolas. Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Nota de rodapé 1. Havia duas fases nos casamentos judaicos típicos da época de Cristo. Na primeira, o noivo ia à casa da noiva e participava da cerimônia de entrega da noiva. Na outra fase, o noivo voltava e a levava para um grande banquete em sua casa. As virgens eram damas de honra e tinham o dever cerimonial de preparar a noiva para o encontro com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Nota de rodapé 2. Essas candeias eram grandes tochas, capazes de permanecer acesas ao ar livre, feitas com longas varas, com trapos enrolados numa das pontas, embebidos em azeite de oliva. Pequenas candeias de barro eram comumente usadas no interior das residências. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro." Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Nota de rodapé 3. Quando o azeite era consumido pelo fogo, cortava-se as pontas chamuscadas dos trapos e adicionava-se mais óleo para um novo período médio de iluminação de 15 minutos. As insensatas recorreram às sábias: "Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as vossas candeias estão se apagando." Porém, as sábias responderam: "Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o." Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Contudo, ele lhes respondeu: "Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará." Nota de rodapé 4. Essa parábola é a continuação da mensagem de Jesus sobre a necessidade do cristão estar sempre preparado e vigilante, pois a volta do Senhor é certa, repentina e iminente. Essa expectativa quanto ao glorioso retorno de Jesus confere ética, dinamismo e senso de urgência à evangelização e ao estilo de vida do cristão. A mensagem de Cristo é também um forte apelo aos israelenses em todo o mundo, para que coloquem sua esperança no noivo eterno, o Senhor Jesus. Ele é o Messias prometido. A parábola das 10 virgens, como é conhecida este trecho das Escrituras, não está ensinando que Cristo arrebatará os atentos e preparados espiritualmente e deixará para trás crentes distraídos ou negligentes. Se 5 virgens ficaram sem óleo, o Espírito, é porque nunca creram verdadeiramente no Senhor, pois todo o que crê recebe o Espírito Santo e será salvo. Mateus 24:13, João 1:12, Hebreus 3, versículo 13 ao 14. O investimento dos talentos. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E, em seguida, partiu de viagem. Nota de rodapé 5. Um talento correspondia a cerca de 35 quilos de prata pura, o equivalente a 6.000 denários. O denário, como já vimos, era uma moeda de prata e valia um dia de trabalho de um soldado romano. Deus concede aos cristãos fé e capacidades espirituais para, em primeiro lugar, compreenderem a pessoa e a obra do seu Filho Jesus e, em seguida, para servirem no reino, testemunhando, anunciando a salvação e cooperando com o corpo de Cristo, a Igreja. Curiosamente, o uso atual da expressão portuguesa talento significa o conjunto de dons, capacidades e habilidades de uma pessoa. Originou-se com base nessa parábola, Lucas 19:13. Jesus não está ensinando que o julgamento das pessoas em geral e dos cristãos em particular tem a ver com o esforço pessoal e o pleno uso dos dons e capacidades, pois o caminho da salvação é bem diferente. O uso dos talentos é apenas uma consequência natural na vida diária de quem foi contemplado, abraçou a fé em Jesus e agora vive a alegria da salvação, mesmo em meio aos sofrimentos deste mundo. É um julgamento semelhante àquele pronunciado contra o convidado que compareceu à festa eterna sem vestir-se da justificação, salvação em Cristo. Mateus 22, versículo 12 ao 14. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os, ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também, aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Nota de rodapé 6. A palavra banqueiro vem do grego trapeza, mesa, e ainda hoje é comum ver a palavra nas fachadas das instituições financeiras na Grécia. Na época de Jesus, os banqueiros eram pessoas que ficavam sentadas atrás de pequenas mesas e trocavam dinheiro. Mateus 21, versículo 12. Outra palavra interessante é juro, que tinha o sentido de prole, ou seja, os juros eram considerados filhotes do principal emprestado ou investido.
Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Nota de rodapé 7. Os escravos foram libertos e elevados à posição de servos mordomos, aos quais aquele senhor confiou todos os seus bens. O servo que não fez uso do talento concedido agiu assim porque não gostava do seu senhor e desconfiava dele. Não queria trabalhar e se arriscar apenas para tornar o senhor mais rico. Preferiu a conveniência e a tranquilidade de uma aparente isenção de responsabilidade. Os dons e talentos de Deus multiplicam-se quando os utilizamos, pois transformam nossas vidas e ficamos preparados para receber ainda mais da plenitude do Espírito Santo. O amor de Cristo em nós gera mais amor, e fé mais fé, o caráter mais caráter de Deus nos crentes. E a obediência à palavra do Senhor produz uma fonte de virtude que influencia todo o ambiente. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. O juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai. Recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo, e vós me cuidastes. Estive preso, e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: Mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Nota de rodapé 8. Jesus ensina que o grande pecado do ser humano é a falta do exercício do amor verdadeiro. Primeiro em relação ao seu Criador e depois para com seu semelhante próximo. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Há duas interpretações escatológicas mais aceitas sobre esse aspecto do julgamento. Primeiro, vai acontecer no início de um reino milenar na terra e definirá quem terá o direito de fazer parte do reino. Versículo 31, versículo 34. Com base no tratamento dispensado ao povo israelense, meus irmãos, mesmo que ao menor deles. Versículo 40 ao 46, no período anterior à grande tribulação. Versículo 35 ao 40, versículo 42 ao 45. 2. Para muitos estudiosos, o julgamento ocorrerá diante do trono branco no final dos tempos. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Seu objetivo será identificar as pessoas de todas as épocas, culturas, povos e nações que poderão ingressar no reino eterno dos salvos, e aqueles que serão condenados a viver em punição eterna no inferno. Versículo 34, versículo 36. A base desse julgamento definitivo será a atitude de amor com a qual aqueles que afirmam crer em Deus trataram seus irmãos e semelhantes. 1 João capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 24.
Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome, não me destes de comer, tive sede, nada me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupa, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntaram: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porque os justos, para a vida eterna.